Lições das Escrituras acerca do evangelismo nas cidades. O mundo antediluviano, Enoque. Primeiro exemplo de evangelismo urbano. Enoque andou com Deus, e a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade. Enoque não viveu entre os ímpios. Ele não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que aceitavam a advertência. Os métodos de Enoque se tornarão nossos métodos. Planos sábios têm que ser idealizados, a fim de que este trabalho seja feito com o melhor proveito possível. Mais e mais, à medida que aumenta a impiedade nas grandes cidades, teremos que trabalhar nelas a partir de centros avançados. Foi desse modo que Enoque trabalhou nos dias anteriores ao dilúvio, quando a maldade era abundante em cada comunidade populosa e quando a violência imperava naquela terra. É interessante ver que Enoque, ele não vivia nesses lugares que tinha bastante violência, não era tão puro, né? Mas também não fala nada que ele foi para algum lugar, tipo, bem distante, onde não tinha ninguém, por exemplo, alguma coisa assim. Não dá detalhes, no caso, de onde que ele habitava. Mas só fala que não era em lugar que não tinha essa pureza, né? Essa atmosfera mais pura. Isso é, fala que ele ficava afastado, né? E quando ele conseguia alguém, ele levava essas pessoas para esse lugar de retiro, né? Sim. Eram os lugares afastados, né? Tem uma parte aqui em Evangelismo, na página 67, que fala sobre centros avançados, né? Foi uma mensagem que está na The Review and Herald, né? De 14 de abril de 1903, que fala sobre centros avançados. Ela fala assim, né? Página 67, do Evangelismo, fala assim: de centros avançados. É o propósito de Deus que nosso povo se localize fora das cidades e destes centros avançados, advirta as cidades e erga nelas memoriais para o Senhor. Deve haver certa força de influência nas cidades, para que a mensagem de advertência seja ouvida. Então você vê que ela fala, né? Ela fala assim, olha, é propósito de Deus que nosso povo se localize fora das cidades. Então, como povo, ainda que como indivíduos nós não consigamos todos sairmos das cidades, né? Isso foi escrito em 1903, né? Então, quer dizer, considerando que ela morreu em 1915, quer dizer, faltava 12 anos para a morte dela, ela já tinha praticamente feito todo o seu ministério, já tinha falado praticamente boa parte do que poderia ter sido falado a respeito, né? E aí ela diz, então, que o propósito de Deus é que o seu povo se localize fora das cidades, ou seja, que, via de regra, nós estejamos em um local afastado, assim, né? E preguemos, né? Tenhamos esses centros avançados de pregação, onde nós vamos até as cidades, auxiliemos as pessoas, né? E eu acho interessante que eles colocaram esse manuscrito a respeito de Enoque, é o manuscrito 94, 1903, Evangelismo, página 78, né? Fala de Enoque, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, né? Então, o que dá a entender que se uma cidade era corrompida, ele não viveu no meio dela, né? Ele viveu o mais afastado possível, mesmo que dentro da cidade, mas em um local mais afastado possível, né? E aí ela fala que o propósito de Deus é que nós nos localizemos fora das cidades. Então, quer dizer, fora desse amontoado de coisa, né? Amontoado de bagunça, né? Tecnicamente, nós sempre vamos estar dentro de uma cidade, né? Mas a questão aqui ou seja, é afastado da bagunça, afastado da concentração de pessoas, né? Da alta concentração de pessoas. Aqui ela fala assim, ó, fácil acesso às cidades, né? Ela fala o seguinte, isso foi escrito em 1909, Medicina e Salvação, página 308 e 309, né? Sejam designados homens de são juízo, não para publicar à larga suas intenções, mas para investigar tais propriedades em distritos rurais, de fácil acesso às cidades. Então, aqui ela está falando, ela está dando um modelo de planejamento para quem vai, para o povo de Deus ir como povo, né? E não como cada um fazendo do jeito que achar melhor, né? Cada um individualmente. Ela fala o quê? Sejam designados homens de são juízo, não para publicar à larga suas intenções,
mas para investigar tais propriedades em distritos rurais de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros e onde se possam também prover condições para tratamento de enfermos e cansadas almas que não conhecem a verdade. Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades, onde se possam adquirir edifícios apropriados, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados a preço razoável com os donativos do nosso povo. Não levanteis edifícios em cidades ruidosas. Então, as escolas para os obreiros, que seriam os obreiros que iriam se preparar para ir para as cidades, né? E aqueles doentes que fossem tratados, ela fala o quê? Que deveriam ser preparados fora das cidades, né? Então é interessante que fora dessa aglomeração, né? Então é interessante que mesmo em relação aos obreiros que fossem trabalhar nas cidades, o preparo desses obreiros deveria ser no campo, né? É interessante que ela fala de fazer o trabalho evangelístico na cidade, mas mesmo esse preparo deveria ter o cuidado de buscar um local mais afastado, né? E ela fala, trabalhar, mas não morar nas cidades, né? Aí já vai entre a página 63 e 64 do livro, né? Só que aqui, se a gente for olhar, em cima, né, na internet, está como 67. Ela fala assim, a verdade tem de ser pregada, quer os homens a aceitem, quer a desprezem. As cidades estão cheias de tentações. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que mantenhamos nossos jovens tão distantes quanto possível desta contaminação. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus diz, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Carta 182 de 1902, né? E aí ela continua, como Enoque fez, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. E aí, isso ela falou em 1899, né? Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas, né? Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se estivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade como Ló em Sodoma. Então é interessante que ela faz esse contraste, né? E é uma ampliação do que foi falado aqui, né, nesse momento inicial, né, sobre Enoque, né? Ou seja, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade, não estabeleceu residência com os ímpios, mas ele se dirigia aos habitantes, né, de vez em quando, ou seja, provavelmente esse de vez em quando indica que ele ia, fazia a sua pregação, né, voltava, se preparava novamente, né, com oração, jejum, com um descanso adequado, se preparava novamente, preparava aqueles que ele tinha conseguido alcançar, e depois de um tempo ele voltava para a cidade, fazia esse trabalho evangelístico e voltava, né, o que dá a entender, quer dizer, o que me deu a entender o texto, né, e ela fala, os métodos de Enoque se tornarão nossos métodos, planos sábios têm que ser idealizados. Então ela fala de tirar o melhor proveito, né, trabalhar nelas a partir de centros avançados, né, e fala que foi assim que Enoque trabalhou nos dias anteriores ao dilúvio. Então, ou seja, se a gente combinar isso com o que está lá no livro de evangelismo, então ela está dizendo para nós, como povo, a vontade de Deus é que como povo nós não estejamos na cidade. Se a vontade de Deus é que como povo nós não estejamos na cidade, então isso nos leva a perguntar, por que nós estamos em 2020, né? Isso foi escrito, lá no evangelismo, isso foi escrito entre 1899 e 1909, né? Então, num período de 20 anos, se a gente for olhar, né? Medicina e Salvação, que é fácil acesso às cidades, né, para preparar os evangelistas e os doentes. Ela foi escrito em Medicina e Salvação em 1909, e a afirmação de como Enoque fez, né, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, veja que num período de 20 anos, a mensagem de Ellen White ela não mudou tanto como talvez aparente ser, né, ou seja,
ela não tinha a intenção de, no começo, vamos pegar 1899, né? Em 1899, ela já dizia que o povo deveria trabalhar nas cidades, mas não morar nelas, né? E como ela estava falando de Enoque, muito provavelmente ela estava falando sobre o trabalho evangelístico, né? Ou seja, fazer o trabalho evangelístico nas cidades, e aqueles que precisarem trabalhar para o sustento nas cidades também trabalhem, mas não morem nelas, né? Ou seja, ela deixa claro que a vontade de Deus para o seu povo é que o povo de Deus não more em locais aglomerados. Então, a gente percebe que tem alguma coisa que talvez não esteja batendo com o que a gente vive hoje. Hoje, a maioria dos adventistas vivem nas cidades, e o máximo que é feito nos vídeos que a gente tem assistido é orientar que individualmente cada um ore a Deus e resolva o que vai fazer. Ou seja, nós temos um planejamento, nós temos uma orientação sobre como trabalhar a respeito, né? Quando foi para fazer um trabalho de construção de escolas para obreiros e centros de tratamento, né, que seriam, acho que ela chama de hospitais, né? Aqui no Medicina e Salvação, né, ela fala assim, escola e onde possa também prover condições para tratamento de enfermos e almas cansadas que não conhecem a verdade. Então, ou seja, não só para tratamento físico, né, mas inclusive para tratamento mental, espiritual das pessoas que estão cansadas, né, em virtude da vida que levam, ou em virtude da dificuldade local que elas habitam, né. Então é interessante que ela fala para nós, as pessoas que nós evangelizarmos, as pessoas, os obreiros devem ser preparados no sentido de ser preparados fora das grandes aglomerações, e aqueles que estão com a alma cansada devem ser levados também para fora da cidade. Então, as pessoas que tenham alguma doença física ou espiritual que prejudique a sua vida devem ser levadas em um local fora das grandes aglomerações, né? E lá, isso foi em 1909, né? Medicina e Salvação, né? Conforme está no livro. Em 1899, ela diz que, como Enoque, nós devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, desde 1899, pelo menos, nós temos aí uma informação de Ellen White de que nós, como povo, deveríamos buscar o afastamento das cidades, né? Aí eu pergunto, se para fazer escola de evangelismo, né, escola de preparo de obreiros, e para fazer tratamento de almas cansadas, deveriam escolher pessoas capacitadas para planejar, para buscar terrenos, para construir os locais, imagina por que nós não seguimos esse conselho também, que isso é um princípio claro, né, ou seja, o planejamento para sair da cidade, porque porque a igreja nunca orientou seus membros a fazer isso com relação também à saída, né? À medida que o tempo passa, fica mais difícil alguém ser evangelizado estando no local mais afastado, né? E se tornar um cristão. Então, imagina, para uma pessoa individualmente tomar essa decisão, sair, comprar um terreno por conta própria, isso realmente é difícil. Mas se nós seguimos esse mesmo conselho que ela deu para preparo das escolas de obreiros, né? E para fazer esses centros de tratamento das pessoas que estão com a alma cansada, nós seguimos o mesmo conselho, buscamos pessoas habilitadas e que vão lá e que vejam os terrenos adequados, falem os prós, os contras, e nós possamos pesar. Ou seja, nós já poderíamos estar com uma situação bem diferente da que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos a maioria dos adventistas vivendo em amontoados, né? Em grandes aglomerações e com uma grande dificuldade, tanto em termos de guarda do sábado, cuidados com a música em relação aos filhos, cuidado com os ambientes. Por quê? Porque, perceba bem, hoje nós vivemos em um ambiente que é obrigatório ir à escola. E aí nós criamos uma criança, a maioria dos adventistas não tem condição de pagar uma escola adventista, porque o preço não é acessível. Isso, né? Eu tenho minhas filhas na escola adventista, mas sei o sacrifício que é pagar, né? E sei que, assim, não tem como exigir que todos os membros que tenham filhos consigam colocar numa escola adventista ou numa escola evangélica, porque mesmo as escolas mais em conta, muitas vezes, quem tem mais de um filho, por exemplo, né, fica muito difícil colocar, ou mesmo para quem tem um filho, né? Então, a gente percebe que a maioria dos adventistas, eles têm que colocar seus filhos na escola pública. E aí ele vai para uma escola estadual, por exemplo, e ele vê um ambiente totalmente diferente do ambiente em que ele é educado na sua casa. Então, isso vai criar um conflito, né? Mesmo na escola adventista, a gente sabe que, por ter uma série de pessoas com vários tipos de criações diferentes,
Isso também é muito difícil, né? A gente, até pelos comentários que minhas filhas falam, a gente percebe que mesmo no ambiente da escola adventista é difícil a gente conseguir. Então, imagina no ambiente fora. Aí você pensa, né? Individualmente é difícil realmente você sair, porque você vai para onde, né? Você vai continuar tendo que mandar seu filho para uma escola. Aí você vai fazer o quê? Né? De repente você vai para um lugar que é difícil mandar ele para a escola, que não tem. Então, se nós tivéssemos feito isso desde lá, daquela época, né? Um planejamento no sentido de fazer locais, em termos um ambiente adequado para que os adventistas pudessem ir para o campo, isso já teria sido feito com mais êxito, né? Então, hoje os comentários estão muito restritos no sentido de falar para a pessoa, olha, ora a Deus e ver o que ele vai te responder, mas eu creio que não seja só isso, né? Então, acho que foi interessante que o próprio livro da Ministério para as Cidades, ele já começa nos dando uma orientação de que esse ministério não significa necessariamente, e ele nos leva a citações a respeito de Enoque, por exemplo, né? A respeito de Enoque e a respeito de Ló, posteriormente, né? Que fazem essa comparação entre aqueles que se afastaram e mantiveram o seu trabalho de evangelismo e aqueles que ficaram lá mantidos, né? Na grande aglomeração, né? Queria comentar, acho que uns 2 pontos aí que foi falado. Primeiro é sobre essa facilidade no acesso, ou seja, quando for ver esse lugar, não deve ser um lugar completamente afastado, sem possibilidade de acesso às cidades, né? É o primeiro ponto aí. E o segundo, que eu acho que seria um ponto para discussão, pelo menos do texto aqui, cadê? Esse ponto aqui, ó, que fala que mais e mais, à medida que aumenta a impiedade nas grandes cidades, teremos que trabalhar nelas a partir de centros avançados. Será que isso não pode dar a ideia que, enquanto não tiver essa impiedade aumentada, poderia trabalhar não a partir dos centros avançados? Não sei se deu para entender. Entendi. Não, então, considerando que já em 1899, ela fala que, aqui, né, 1899, aqui, ó, ela fala aqui 1902, 1899, as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus diz, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está por vir à terra. Então, em 1902, ela já falava sobre isso. Olha, a verdade tem que ser pregada, quer os homens aceitem a desprezem, as cidades estão cheias de tentações, devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que mantenhamos nossos jovens tão distantes quanto possível dessa contaminação. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. Então, perceba, assim, o que a gente percebe aqui, ou seja, 1899, o que ela fala? Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. 1902, as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus diz, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar o povo de Deus, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-os a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. E aí, o que ela está dizendo? Que mais e mais, à medida que aumenta a impiedade nas grandes cidades, teremos que trabalhar nelas a partir de centros avançados, ou seja, quanto mais a impiedade aumentar, mais esses centros avançados têm que se desenvolver no sentido de cuidar para que o povo de Deus acabe não se prejudicando com isso, né? Acabe não se perdendo, ou seja, ao invés deles ajudarem as pessoas das grandes cidades e ímpias cidades, né, a melhorarem, eles acabarem piorando, né? Ou seja, se a gente for pegar aqui essa parte aqui, isso que ela comentou, né? E ela faz essa comparação do método com o método de Enoque, né? E é o que ela tinha dito sobre Enoque. Enoque não viveu no meio da cidade corrompida, né? De vez em quando ele se dirigia aos habitantes do mundo, e aí levava essas pessoas até um local adequado. E aí a gente pega o que ela falou em medicina e salvação. Medicina e salvação faz o quê? Ela fala basicamente para fazer o que Enoque fazia, pegar essas pessoas que foram convertidas, estiverem com a alma cansada, com dificuldade, e levar para um local afastado, né? Então perceba que, assim, se não houvesse necessidade do povo de Deus ficar afastado das cidades, né? Então, não faria, se a gente for pegar assim, contextualizando tudo, né? Seria no mínimo estranho que ela falasse para preparar os obreiros fora das grandes cidades, né? Porque pensa bem, se eu posso morar na cidade, por que eu não posso ter um centro de preparo de pregação na própria cidade, né? Por que eu preciso mandar as pessoas para o campo? Ou seja, se a gente for parar para pensar que
desde 1899 e 1902, né, aqui, esse texto é da Review and Herald, né, 27 de setembro de 1906. Em 1899 e 1902, ela já falava do povo de Deus não morar nas cidades, e ela já dizia, né, olha, nós temos que fazer postos avançados nas cidades, mas não morar nelas. Então, ou seja, o que ela está mostrando para nós, que esses centros, eles precisarão ter cada vez mais centros avançados, né, à medida que aumenta a impiedade nas cidades, e aí o que ela está dizendo parece ser mais ao contrário, né, no sentido assim, olha, quanto mais aumentar a impiedade nas cidades, mais difícil vai ser alguém permanecer nela, né? Então, ou seja, ao invés de ter alguém fixo na cidade, morando na cidade, grupos grandes, né, morando na cidade, esses grupos deveriam ser cada vez menores, e a igreja concentrar centros avançados de pregação, de oferecimento de auxílio, né, para essas pessoas, mas não morando nela, né? Porque aí, se a gente for parar para olhar o que ela já tinha falado lá, não faria sentido que 1899, 1902, que é um período anterior a esse, né? Ela fala para não morar na cidade, né? E aí, em 1906, 4 anos depois, e ela dizendo que à medida que aumenta a impiedade, né? Ou seja, a impiedade já estava aumentando mais ainda, né? E aí, por exemplo, ela ter dito que não teria problema nenhum que o povo de Deus, na sua maioria, permanecesse, né? Então, o que dá a entender, se a gente for parar para pensar, é que desde aquela época, o que Ellen White tinha em mente é que, via de regra, o povo, ainda mais que naquela época era muito menos difícil ficar no campo do que hoje, né? Que a ideia era o quê? Aqueles que já estavam no campo permanecer, aqueles que estavam na cidade que pudessem ir para o campo quanto antes fossem para o campo, né? Mas que à medida que a impiedade aumentasse, né, que fosse concentrados centros avançados para pregação, mas veja que ela não está dizendo para inverter o que ela tinha falado a respeito de morar nas cidades. Ela está dizendo assim, trabalhar nelas a partir de centros avançados, o que ela já tinha dito, né? Ela fala em trabalhar, né? Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Manuscrito 85, página 1899. E na carta 182 de 1902, ela fala: as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Ou seja, o povo de Deus deve, à medida que aumenta a impiedade nas cidades, aperfeiçoar os seus centros avançados, né, de pregação, com cada vez mais planejamento, cada vez mais cautela, né, mas não morando na cidade. Então, ou seja, a ordem que ela recebeu, ou seja, ela tá dizendo claramente, olha, como povo, nós não devemos morar nas cidades, nós devemos nos afastar das grandes cidades, né? Na verdade, ela nem usa o termo grandes cidades, né? Ela fala que nós temos que deixar as cidades. Como guardadores do mandamento de Deus, temos que deixar as cidades. Então, aqui, o que dá a entender é que Ellen White, à medida que o tempo ia passando, e à medida que a impiedade aumentava, ela foi alertando o povo, olha, para uma boa parcela das pessoas já deu tempo de se preparar, já deu tempo de se planejar e sair das cidades. Então ela está avisando, ó, como povo, vamos nos afastar. Individualmente, vai ter alguns casos que talvez não tenham condição nenhuma e não sejam auxiliados por ninguém, o que seria um erro, né, da igreja. Porque para pensar, se a igreja como instituição ela tivesse se planejado nesse sentido e tivesse buscado opções mais tranquilas para o povo de Deus morar e se habituar a esse tipo de habitação, a maioria de nós como adventistas não teria problema para morar em um local menos aglomerado, né, e ao mesmo tempo com acesso às cidades, porque isso não seria feito individualmente, pessoa por pessoa tendo que gastar do seu dinheiro individualmente, se sacrificar para ir numa escola, não. Nós teríamos pequenas comunidades com escolas ali adequadas para o ensino dos nossos filhos e etc, né? E ao mesmo tempo que nós teríamos essas escolas, nós teríamos estratégias tomadas pela igreja como uma instituição. Então nós estaríamos nesses locais, nós não precisaríamos fazer nenhum trabalho de evangelismo sozinhos, isolados, ou
em grupos muito pequenos, porque nós teríamos uma instituição inteira planejando. Então, a gente percebe que se isso fosse feito como instituição, nós já teríamos resolvido isso faz muito tempo, nós não teríamos a dificuldade que nós temos hoje. Então, a gente percebe que se fosse isso planejado desde a época que ela diz, né, que gradativamente nós deveríamos planejar, a gente percebe que nós teríamos tido sucesso nas duas coisas, em fazer tanto o nosso povo viver num ambiente mais afastado, né, em que ele pudesse ter uma educação que não ferisse os princípios, etc., e, ao mesmo tempo, nós teríamos grandes centros avançados de pregação. Então, nós teríamos tido as duas coisas, né? Mas como cada membro foi deixado à sua própria sorte para decidir individualmente, e é isso que tem sido aconselhado até nas redes sociais, né? Que cada um individualmente faça isso, mas poucos, né? Um ou outro tem orientado a buscar grupos de pessoas para reunir, para ter mais sucesso nisso. Então, o que eu penso como que se adeque mais ao que ela falou desde aquela época, é que nós devemos nos planejar nesse sentido, né? No sentido de nos afastarmos de grandes aglomerações, né? De termos nosso lar em um ambiente mais propício à nossa educação, ao contato com a natureza, dentro do possível, né? Agora, esse dentro do possível não significa que cada um individualmente tem que ficar tomando essa decisão sem nenhum auxílio, né? Pelo contrário, a igreja deveria, como instituição, orientar as melhores maneiras, as melhores formas de ser feito isso. Vocês vão fazer pequenos grupos para buscar ambientes mais propícios para a educação dos seus filhos, etc., etc. Então, nós vamos auxiliar vocês, nós vamos ter centros de orientação, porque se a igreja faz isso que Ellen White falou, de fazer pontos de preparo de obreiros e pontos de auxílio a essas pessoas que têm problemas, alma cansada, etc., de modo acessível a todas as pessoas, e não só aqueles que tiverem uma condição financeira maior, então ela tem esse know-how, ela tem esse preparo, ela tem essa experiência para passar para os membros, né? E falar, olha, então nós vamos orientar vocês nesse sentido, dar cursos nas igrejas para que as pessoas saibam, aqueles que resolverem tomar a decisão de fazer isso, que possam fazer isso em grupo, por exemplo, não precisa fazer cada um individualmente, correr atrás de uma cidade, né? E como o caso do irmão Leandro Dalla comentou que ele tem essa dificuldade, ele tem que alugar um local e etc, etc. Isso não precisaria ser feito individualmente, né? Isso poderia ser feito em grupos, né? As pessoas se prepararem, planejarem, verem as melhores formas, e se isso tivesse sido feito há um bom tempo, nós já teríamos aí condição suficiente em todas as igrejas para darem essa orientação. E aí obviamente, ninguém seria constrangido a sair, mas todas as igrejas teriam esse preparo, esse know-how, essas ferramentas aí para fazer isso da melhor forma, né? Então, eu penso que quando seja um líder ou seja um leigo fala para a pessoa, tome essa decisão individualmente, e mais nada, né? Vamos tomar essa decisão individualmente, e sem nenhuma outra orientação, isso não ajuda muito o membro que está em dúvida a esse respeito, né? O membro que quer, de repente, ter um preparo maior, um ambiente melhor, né? Então, a gente percebe aí que, já no início, a gente já levanta sérias questões sobre como nós estamos nos portando como igreja em relação a esse procedimento, né? Então, às vezes eu vejo, assim, por exemplo, as escolas adventistas, ou os hospitais, ou as clínicas, elas meio que elas estão tentando trabalhar, mesmo com os nossos princípios, mas assim, junto ao mercado de trabalho. Então, por isso que eu acho que esse que você está falando, né, de criar essa comunidade, seria bom, mas como a igreja também está tentando entrar junto no mercado de trabalho, então eles estão lutando contra as outras escolas privadas, os outros hospitais, e acho que é por isso que fica tão inviável, por exemplo, eles ficarem afastados, ou fica até às vezes inviável para os próprios irmãos, né, para os próprios da igreja, às vezes de frequentar as escolas, os hospitais assim, né? Porque não Exato, foi né? planejado como uma comunidade, mas foi uma assim, não, vamos ter mais uma aqui e vamos Isso, são ações isoladas, trabalhar. né? Isso. E aí, quer dizer, por exemplo, membros de locais mais afastados que consigam converter pessoas que tenham algum problema mental, algum problema de ansiedade, depressão, qualquer outro problema mental ou físico devido à vida na cidade,
não é acessível, né? Não é acessível para qualquer pessoa ir lá e, olha, essa pessoa, nós vamos poder levar as pessoas lá, né? Então, não é uma coisa planejada para alcançar bastante pessoas, né? Basicamente, são planejados para alcançar um grupo, né? Um grupo pequeno de pessoas, né? Então, porque você olha, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, Mogi das Cruzes, Suzano, Piritiba Mirim, Poá, Ferraz, né? Quer dizer, onde tem um centro adventista aí para auxiliar essas pessoas que tenham alma cansada e precisem de um centro, né? Então, não tem, né? Não tem nenhum local nesse sentido assim, né? Por exemplo, Mogi. Foi pensado de forma comunitária, né? Não, por exemplo, pensa em Mogi. Mogi é uma cidade que tem bastante terra, né? Tem bastante área rural. E você vê, não foi pensado em um centro adventista para auxiliar, né? Por exemplo, se tivesse um centro em Mogi para auxiliar pessoas, sei lá, de Ferraz para cá, ou né? Acessível. A gente não tem um centro acessível, né? Eu não sei, assim, realmente eu nunca pesquisei qual é o preço para o tratamento nesses centros adventistas, mas eu não imagino que seja muito barato, né? Então, não sei qual seria a acessibilidade para pessoas, considerando que no Brasil a média de renda, né? Acho que está na faixa de 2.000 e pouco, né? A média de Eu renda do lembro Brasil. que acho que faz uns bons anos já. Aí a minha mãe foi fazer naquele. Não sei se fala exatamente spa, mas é para poder fazer a limpeza, o Ah, detox do corpo, né? Acho que você ficou sabendo, né? E ela ficou acho que 15 dias. E foi acho que em média, acho que ela gastou R$ 3.000. 3.000 Então, reais por assim, 15 dias, não é isso? aí tudo bem, tava incluso lá, tipo, a pessoa ia morar lá, ia comer de lá, essas coisas, né? Mas mesmo assim, você vê que é um custo, assim, bem fora Não, você do imagina povo só, cara. brasileiro, né? Você imagina só, 3.000 por quinzena dá 6.000 por mês para uma pessoa, Sim, né? Como é que uma família brasileira vai conseguir pagar um tratamento por mais que fosse 3.000 reais, imagina quantas pessoas teriam que se reunir, né? Vamos supor, tios, primos, para se reunir para pagar 3.000 reais em uma quinzena para ajudar a tratar de uma pessoa. Então, mesmo que fosse eu... por mês, né? Oi? Mesmo que fosse mensal, ainda é, assim, pesado, né? Muito pesado, né? Muito pesado. Então, assim, não é acessível, né? Uma coisa... Então, assim, será que a intenção de quando Ellen White deu o conselho para ajudar pessoas era essa, né? A intenção era fazer um centro com um preço que fosse tão pouco acessível às pessoas, né? Porque nós não temos, se você for parar para pensar, nós não temos centros populares, né? De Uhum. auxílio às pessoas. E também, se você for parar para pensar, se a pregação de obreiros, se o preparo de obreiros ela já estava aconselhando fazer afastado das cidades, que dirá o preparo diário do membro, né, para fazer a pregação, né? Então não faz Marcelo, sentido. Oi. Marcelo, se tornou tipo algo de luxo, né? Uma clínica para tratamento adventista, um hospital adventista. Se você não tiver dinheiro, você não vai. Eu lembro que a mulher do Joel, quando levou a irmã dela na época, lá, muitos anos atrás, foi R$ 2.000 que cobraram. Falei, meu Deus, a gente não tem condições de passar num hospital desse. Como Então, as escolas, quem tem dinheiro? Eu mesma, a exato. gente aqui não teria dinheiro para pagar. Então, quer dizer, como é que você vai falar para um membro, para cada membro individual, né? Cada membro aí resolva tomar a decisão e ora para Deus, sendo que o membro está vendo, né? As escolas é um ambiente cada vez mais difícil de você educar os filhos nos princípios né, bíblicos, Sim, tendo em mente a forma que as escolas estão se comportando, o que o filho tem que aprender lá, o tipo de livro que muitas vezes ele tem que ler para fazer um vestibular, se o pai tem que estar orientando, então, cuidado com esse livro, cuidado com esse tipo de filme, né? Que você vai sim. assistir, coisa e tal. E aí, em termos de saúde, por exemplo, né? Cada membro que leia. Então, para que serve a igreja, né? Se é para cada membro se virar por conta própria, então a igreja não está cumprindo a função social dela, né? A função social Sim, da igreja não é só para quem está lá fora, a função social da igreja é para quem está dentro também, principalmente né? dentro, Porque depois que você se batiza, como é que você vai fazer? Você quer uma alimentação mais natural, você vai ter que se virar sozinho? Então, ou seja, tudo isso é feito muito melhor quando você tem comunidades preparadas para isso, né? Quando você tem condição de ter acesso a um ambiente em que você consiga fazer isso de modo melhor, né? Então, ou seja, Aham. você simplesmente dizer para o membro, é claro que
não constranger o membro que não tem condição alguma, até porque a igreja não tomou nenhuma atitude como instituição nesse sentido, né? Dizer para o membro simplesmente sair do nada também não é o mais indicado, mas você simplesmente dizer para o membro, vai lá e ora, e Deus vai individualmente mostrar, olha, peraí, a gente está aqui para quê, então, né? A gente está aqui para auxiliar as pessoas. Então, quer dizer, nós temos que nos sentar, nós temos que nos reunir em grupos, ver as melhores formas, ver pessoas que já fizeram isso, que deu certo, né? Agora, se ela está falando claramente lá que não é plano de Deus que os seus filhos morem na cidade, se ela está falando claramente que os guardadores dos mandamentos de Deus temos que deixar as cidades, acho que por que a gente está insistindo nós estamos em 2020, então nós vamos colocar que passou mais de 100 anos, né? Nesse caso aí, dessa afirmação dos guardadores dos mandamentos, ela fez essa afirmação em 1899, ou seja, 131 anos depois, nós estamos dizendo para os membros individualmente se virarem, cada um se vira aí e fala com Deus que ele vai resolver o seu problema, ele vai te ajudar. Então, quer dizer, é esse o plano de Deus para a sua igreja? Eu creio que não seja, né? Então, eu acredito que assim a questão é mais ampla do que simplesmente dizer isso, né? Pegar trechos isolados aí, seja do livro Ministério para a Cidade, seja do livro Vida no Campo, e dizer para os membros orarem que Deus vai ajudar e tudo bem, e que eu creio que isso não seja equilíbrio, né? Isso seja justamente o desequilíbrio, né? A posição equilibrada é o quê? Se ela diz claramente que nós não devemos morar nas cidades, a posição equilibrada como instituição é o quê? Vamos orientar os membros como fazer isso da melhor forma possível, como se reunir em grupos e conseguir acesso a locais mais adequados para que ele não tenha tantas dificuldades para se adaptar a uma vida mais afastada, né? Se ele não tem condição de morar efetivamente no campo, mas ele tem condição de morar em um local um pouco mais afastado, que ele tem um pouquinho mais de tranquilidade. Então, assim, como fazer isso, né? Isso, para mim, é uma posição equilibrada. Agora, simplesmente dizer para um membro que já tem uma série de dificuldades para manter o filho na igreja, para trabalhar e ter o sábado livre e para conseguir uma alimentação mais saudável, tudo isso, se a gente for parar para pensar, tudo isso ficaria mais barato, né? Imagina, comprar, ou mesmo saber fazer, né? Saber ter pequenas comunidades em vários lugares que saibam fazer uma alimentação mais saudável, que saibam fazer uma alimentação que tenham condição, dê condição aos membros, filhos de membros adventistas, a terem uma escola mais acessível, com qualidade, e que tenha condição de educar os filhos, né? Ou seja, tudo isso, quando isso é pensado em grupos, né? E tendo pessoas já que tenham experiência nesse tipo de coisa, orientando as pessoas, é muito melhor. Então, a posição equilibrada para mim não é o que está sendo feito hoje. Cada um que decida aí, que ore a Deus e veja o que vai fazer. Isso, para mim, não é uma posição equilibrada, né? Você jogar um membro e deixar ele só... Falar para o membro que precisa ser feito e deixar ele sozinho. Para mim, uma posição equilibrada é, olha, se você quiser, vamos reunir em grupos, vamos conversar, vamos planejar, e aí depois que você tiver toda a informação a respeito, todo o preparo, aí você toma a decisão. Isso, para mim, seria uma posição mais equilibrada. É o que eu pretendo fazer, né? É o que eu acredito que uma boa parte alguns grupos já fizeram, né? E eu acredito que isso vai ajudar bastante a igreja, né?